Vamos gastar aqui uns 30 minutos conversando um pouquinho sobre crescimento, né? Eu quero falar com vocês hoje sobre crescimento e eu começo com uma pergunta que eu pus um slide aqui para você. Você se lembra do dia quando levou seu primeiro filho para a escola a primeira vez? Tem gente que já faz tempo, né? Mas você lembra quando você levou seu primeiro filho, né? Lá na escola, na primeira vez? Você está bem recente, né, filha? Você chorou um pouquinho, né? Teu filho chorou quando você foi levar lá? Quem o filho chorou assim um pouquinho, não queria ficar, fez manha? Você lembra, né? O Samuel e a Priscila ficaram bem, mas o Gabriel chorou muito. O Gabriel sempre foi chorão e chorou tanto que eu não consegui deixá-lo na escola, tive que levar ele embora. Ele não chorou, ele fez um escândalo, né? E na verdade eu não consegui levar ele aquele ano inteiro, tive que levar só no outro ano, de tanto que ele chorava na primeira semana. As crianças mais inteligentes choram mais. Nunca ouvi falar isso. As manhosas choram mais, né? Então, geralmente é um momento assim, penoso, né? Normalmente o filho e a mamãe choram juntos, né? Algumas crianças ficam e a mãe chora porque ela queria que o menino resistisse um pouquinho, e alguns, eles chegam na porta e falam: tchau, mãe, e já entra como se a mãe não existisse. Enfim, mas normalmente há uma certa dificuldade nesse primeiro momento, né? É a dor da separação, ainda que seja por algumas horas. Ficar distante da mamãe com uma pro, eles chamam de pro, né? Hoje, as professoras, ficar distante da mamãe com uma pro, ainda desconhecida, normalmente é um desafio para o pequenino ali, para a criança, e uma dor no coração da mamãe, que tem que entregar o seu menino, a sua menina. Mas todos nós aqui sabemos, que isso será importante para o amadurecimento emocional dos filhos. Não é verdade? Dói, mas precisa. É difícil, mas é necessário, porque eles precisam crescer. E o interessante é que Deus, nosso Pai, também nos deixa muitas vezes no primeiro dia na escola, mesmo diante de nossas lágrimas, pedidos e sofrimento. Às vezes Deus nos deixa com a pro, chamado Espírito Santo. Ele nos leva e fala: Espírito Santo, trabalha aí, ensina esse menino, essa menina, ajuda esse menino, essa menina a amadurecer. E às vezes o Espírito Santo faz um bom trabalho, não é? E eu quero falar sobre isso, sobre crescer. Ser um filho de Deus é um privilégio, quantos concordam comigo? É um privilégio e é também um desafio. É um privilégio porque somos herdeiros de Deus e temos acesso aos recursos do Pai, não é verdade? E é um desafio, pois o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento emocional é prioridade dos céus. Deus vai nos levar ao crescimento. Deus vai nos levar ao crescimento. Se você nasceu de novo, você vai crescer. Terminei de ler um livro essa semana do Drummond Lacerda, que eu ganhei lá em Junquerópolis. Gostei demais, um livro pequeno, já li, chamado De Dentro para Fora. E o Drummond Lacerda, nesse livrinho pequeno, ele afirma que existem duas palavras gregas distintas que foram traduzidas como filho na Bíblia. Duas palavras gregas que foram traduzidas como filho. A primeira palavra é teknon e a segunda palavra é huios. Eu acho que eu fiz um slide, né? Teknon e huios. Essas duas palavras gregas são traduzidas como filhos na Bíblia, não é? Agora, elas possuem significados diferentes. E eu quero ler alguns textos para a gente tentar entender a diferença.
Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos 8,16, pode abrir a sua Bíblia em papel ou no celular, ou acompanhar na tela, como você preferir. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu chamo sua atenção aqui. A palavra filhos aqui, no original, é teknon. Se você clicar lá no dicionário bíblico, você vai encontrar a palavra teknon. Tem um outro texto que aparece de novo, João capítulo 1, verso 11 a 13. João 1, 11 a 13. E aqui fica mais claro o sentido do texto, do termo. Veio para o que era seu, para o seu povo, mas o seu povo, os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, teknon, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João está dizendo que aquele que creu em Jesus nasceu do Espírito. Aquele que creu e confessou Jesus como o Senhor da sua vida nasceu de Deus. É um filho de Deus. Teknon, segundo o texto original. No dicionário Strong, onde a gente dá uma olhada no sentido das palavras no original, né? Eu não sou especialista nem em grego nem em hebraico, mas eu tenho um aplicativo que é demais, me fala tudo e me ajuda demais. Então, teknon significa descendência, crianças, menino. Então, quando aparece a palavra teknon no texto, filhos, naquele contexto está falando de uma criança, está falando de um menino, está falando talvez de um recém-nascido, alguém que está dando os seus primeiros passos. Ao nascer de novo, como eu já disse, pela fé, você se torna um teknon, você é aceito na presença de Deus, e o mais maravilhoso, você é herdeiro de Deus. Você nasceu de novo, você já se torna herdeiro de Deus. E começa uma jornada rumo à maturidade. Todo que nasce de novo, todo aquele que nasce no reino de Deus, vai crescer até a maturidade, né? Vai se desenvolver. Esse é o plano de Deus. Em Romanos capítulo 8, 14 e 15, nós temos uma afirmação diferente. Aparece novamente a palavra filhos, você vai ver ali na tela, aparece novamente a palavra filhos, mas agora aparece de forma diferente. Olha só, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora não aparece teknon. Se você clica lá no filhos, aparece huios. Huios. Agora é interessante que alguém maduro é alguém guiado pelo Espírito. Porque quando você nasce de Deus e quando você é um teknon e você está dando os seus primeiros passos, você ainda está aprendendo a ouvir. Você ainda está aprendendo a se relacionar com o Espírito Santo. Mas o propósito de Deus é que à medida que você cresce, à medida que você caminha, você aprenda a discernir a voz do Espírito Santo. Você aprenda a entender para onde o Espírito Santo está guiando você. Huios, segundo o Drummond Lacerda, desse livro que eu lhes falei, é usada para indicar alguém que é reconhecido como filho, que apresenta a característica de seus pais. Um filho maduro, que se torna parecido com o pai, que se torna um crente parecido com Jesus.
Essa palavra então é usada para descrever filhos maduros que cresceram e andam com as suas próprias pernas, pessoas guiadas pelo Espírito. Agora, qual a característica principal de um filho maduro do ponto de vista bíblico? De alguém que a gente pode dizer, esse irmão é huios, ele já não é mais um teknon, ele não é mais um menino na fé, ele não é mais um neófito, que é uma outra palavra que a gente usa. Neófito é uma planta novinha, neo de novo e fito de planta. Ele não é mais um novinho, ele já é alguém maduro, ele já foi experimentado, ele já passou pelo deserto, ele já tem algumas cicatrizes da caminhada dele com Deus, ele já tem algumas marcas assim de alguém que enfrentou grandes batalhas e venceu pela fé. Filho maduro, filho experimentado. Quando você começa a ouvir e discernir a voz do Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito e não pela carne, a gente pode dizer que você é um filho maduro. Mas essa jornada, a jornada de teknon, e isso aqui não tem a ver com idade, porque eu posso ter pessoas na igreja há 20 anos, mas ainda é menino, ainda é menina. Eu posso ter pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas não amadurecem, não aprendem a ouvir o Espírito Santo, são guiados pela carne, porque você também toma uma decisão em relação a isso. Tem gente que chegou na igreja faz 1 ano, mas já está completamente mergulhado em Deus, entendeu que essa era um chamado, que essa era uma vocação e quer andar com Deus. Outros demoram mais. Essa jornada de menino a homem ou de menina a mulher muitas vezes será uma estrada acidentada, repleta de desafios, desertos e vales. Deus muitas vezes, como eu disse no começo, nos deixará na porta da escola com a pro, com o Espírito Santo, e as lágrimas serão inevitáveis. Quando eu olho para a trajetória do povo de Deus na Bíblia, eu vejo que algumas situações de crise, algumas situações de muita pressão, foram fundamentais para que o povo de Deus pudesse amadurecer, para que o povo de Deus pudesse crescer. Todas as crises que surgiram ou surgiam ao longo do caminho geravam quebrantamento. Diz comigo, quebrantamento. Palavrinha importante. Quebrantamento, quando a nossa alma quebra, quando a nossa alma se rende, quando a nossa alma entende que sem Deus não é possível continuar. Quebrantamento é quando você dobra a sua cerviz e diz: eu preciso de Deus. As crises que surgiam ao longo do caminho geravam quebrantamento e busca mais intensa de Deus, sendo na verdade oportunidades para que todos pudessem compreender com maior profundidade o amor e o poder do Pai. Eu me lembro, e você talvez se lembre também, Moisés diante do Mar Vermelho, 3 milhões de pessoas, o exército de Faraó marchando, e diante dele não tem estrada, não tem caminho, tem um mar, e ali naquela pressão extrema, a angústia, e agora o que será de nós, o povo apavorado? Deus diz a Moisés: mande o povo marchar. Tem deserto que a gente mesmo cava e entra nele, tem buraco, caverna que a gente mesmo faz confusão e presepada e entra dentro dela. Você já fez alguma presepada na sua vida? Puxa vida, e aí é você mesmo que fez, e não adianta pôr culpa no Espírito Santo e nem no diabo, porque tem gente que faz presepada e fala: nossa, o diabo fala: não tem nada a ver com isso aí, isso aí foi você que escolheu, não vem jogar a culpa em mim não, eu já estou com um fardo enorme. Mas tem deserto que é o Espírito que leva a gente,
Então a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Tem momentos, tem quadras na nossa vida, momentos na nossa vida, que é o Espírito que nos leva para lá, porque Ele quer produzir algo em nós. Eu uma vez fui para um deserto, meu Deus do céu, 7 meses. No começo do deserto eu achei que era pecado. Eu falei, eu pequei, não é possível. E eu fiz lista de pecado, anotei todo mundo que eu tinha brigado na minha vida, o vizinho que eu tinha arrumado confusão. E eu fiquei tentando achar pecado. Aí eu falei, não é pecado, Deus já me perdoou, eu não sou. Mesmo essas besteiras que eu fiz aí, eu sou filho de Deus. Aí, não é o pecado, eu falei, é o diabo. Aí eu peguei e fiz nome de libertação, nome de demônio, tentei de tudo. Repreendi Zé Pilintra, repreendi Pombagira, Exu Caveira, os caras tudo, chamei todo mundo pelo nome. Terminei a lista, não era o diabo. Eu falei, pô, se não é o pecado, se não é o diabo, quem será que está me colocando nessa situação? Aí eu entendi, era Deus. Era um deserto para o qual eu fui levado pelo Espírito Santo. Pensa num deserto ruim, mas foi bom. Deus trabalhou na minha vida, eu cresci em Deus, eu aprendi coisas novas em Deus, eu amadureci, eu fui esticado por Deus. Sabe qual foi o ano do meu deserto, Fábio? No ano que eu ia ser ungido pastor. Eu ia ser ungido pastor em dezembro. E eu me achava o cara, hein? Eu falava, pastor, demorou, sou eu. Quando o pastor Paulo falou, eu vou te ungir pastor, eu falei, demorou. Estou sabendo. Em dezembro, chegou em julho, o Espírito Santo falou, vem cá, vamos passear comigo. Quase morri, para entender que eu não sou nada, para entender que eu sem Deus não sou ninguém. Pastor Paulo olhou, viu aquele farrapo, falou, Nivaldo, vamos esperar, porque se eu for te ungir, você não vai aguentar. Tive que esperar 2 anos, só chorava, pensei que ia morrer, não via saída, não conseguia comer, emagreci 10 quilos, Clécio, fiquei assim, ó. Foi a única coisa que serviu, fiquei fininho, mas Deus fez algo no meu interior, Deus mudou algo em mim. Até hoje a Márcia agradece ao Espírito Santo. E quando eu começo a me achar, ela fala, você vai para o deserto de novo. E eu já me arrependo. Eu falo, amém, entendi, Senhor. Porque tem desertos que o Espírito nos leva, que o Pai nos matricula, para o nosso bem. Não parece, mas é para o nosso bem. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali algo aconteceu na vida de Jesus. Algo aconteceu na vida dele no versículo 4, 14. Em Lucas capítulo 4, 14 diz assim: logo depois da experiência no deserto, aqueles 40 dias de privação e aparente abandono foram fundamentais para projetar Jesus para uma nova etapa. Diz o texto, então Jesus, no poder do Espírito, diga comigo, no poder do Espírito, voltou a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Eu chamo sua atenção, ele entra no deserto cheio do Espírito, mas o texto sagrado diz que ele sai do deserto no poder do Espírito. Alguma coisa aconteceu ali. Jesus havia sido batizado, ele já estava dando início ao seu ministério, mas o Pai queria esticá-lo um pouco mais, para que pudesse, sabe quando você pega um arco e uma flecha e você estica, retesa, acho que é o termo, você retesa o arco.
Quanto mais você estica, mais longe vai a flecha. Aqueles 40 dias no deserto, Deus puxou a corda do arco, e quando soltou, Jesus foi parar na cruz, acertou o alvo, realizou sinais e maravilhas e tantos milagres, porque às vezes o deserto nos qualifica para a obra que Deus tem para nós. Às vezes você está sendo apertado, começa a dar glória a Deus. Aprenda com a pressão, aprenda com a dor, aprenda com as circunstâncias, porque no deserto, muitas vezes sozinhos, aprendemos a confiar em Deus e a depender de suas promessas. E eu tenho uma verdade para você que eventualmente está passando por uma luta: o fato de estarmos no deserto não significa que o amor do Pai não esteja mais presente na nossa vida. O fato de você estar passando uma quadra difícil na sua vida, um momento difícil na sua vida, não quer dizer que o amor do Pai ainda não está presente na tua casa. Desertos para quem anda com Deus são campos de treinamento para novos desafios. Quantos podem dizer amém? Esses lugares onde clamamos com mais intensidade, onde suplicamos com todas as nossas forças, e onde as lágrimas são inevitáveis, nos permitem conhecer o caráter de Deus de forma mais profunda e nos lançam para novas estações em nossas vidas, amém? Existem coisas que são fundamentais acontecerem em nossas vidas. Olha o que diz o Salmo 51, verso 17, caminhando para o final. A Maria Fernanda, pode subir aqui, Maria? Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Sabe, querido, o lugar do quebrantamento é um lugar onde Deus visita. O lugar do quebrantamento é um lugar onde a tua história começa a mudar. Isaías 57, 15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Uma pessoa quebrantada é tudo que Deus precisa para realizar a sua vontade e o seu propósito. Como Jesus disse em João capítulo 12, 24: digo-lhes verdadeiramente, meus filhos, que o grão de trigo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A morte do eu libera a vida do espírito. Quando você sacrifica a carne, você projeta o teu espírito. Sabe, Jesus não fugiu do deserto, pois ele sabia que o deserto era uma escola de treinamento. Ele não fugiu da cruz, ele não se vitimizou. Mesmo ali naquela trajetória da Via Dolorosa, as mulheres choravam e batiam no peito, e Jesus não se vitimizou ali. Ele falou: não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. Jesus não era o tipo de pessoa que queria atrair dó ou piedade. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que toda aquela dor, todo aquele processo redundaria em bênçãos muito maiores. Ele não se vitimizou, ele suportou os desafios e revelou como ninguém antes dele ou depois dele a glória do Pai neste mundo. Jesus nos ensina que o caminho que o levaria à posição mais elevada seria o quebrantamento e a submissão à vontade do Pai. Teu quebrantamento vai trazer glória ao Pai. E eu encerro fazendo uma pergunta. Não precisa responder, só pensa. Quantos querem mais consistência em suas vidas? Quantos querem tornar-se filhos maduros de Deus? Sair de criança, de menino e se tornar um homem de Deus? Sair de menina e se tornar uma mulher de Deus que ouve o Espírito Santo?
Sabe? Alcançar a maturidade envolve um processo contínuo de quebrantamento pessoal. Talvez o Espírito esteja dizendo para algum nesses dias, nessa noite, né? Fui eu que te levei para o deserto, meu filho. Fui eu que te coloquei nesse tempo. Pare de lamentar sua história, olhe para o Pai, confie no Pai e em suas promessas, e veja o que Ele pode fazer através de uma pessoa quebrantada. Talvez, se nessa noite você conseguir compreender que esse tempo que você está vivendo é um tempo de Deus para te esticar, você vai ter mais esperança para continuar caminhando. Sabe que na minha vida, quando era o pecado, quando eu estava tentando justificar o meu deserto com o pecado ou com o diabo, eu sofria. Mas quando eu entendi que era Deus me conduzindo, eu descansei. Eu continuei chorando, eu continuei sem apetite, mas eu tinha paz aqui dentro, porque eu disse: amém, Senhor. Se é o Senhor que me trouxe para esse deserto, eu sei que o Senhor vai me tirar dele. E eu levantava de manhã e eu retomava a minha vida. Porque quando nós estamos nas mãos de Deus, nós temos uma certeza: o meu Deus é um Pai, o meu Deus é um Deus fiel. Você pode dizer: o meu Deus é um Deus fiel? O nosso quebrantamento transformará nosso deserto, nossa fornalha, ou até mesmo nossa sepultura em lugar de vida e de transformação. Aceite a escola de Deus. Não se vitimize. Deixe de lado as lamúrias. Seja honesto e transparente diante de Deus, e Ele fará coisas novas em você e através de você. Eu encerro com uma das declarações mais poderosas das Escrituras, em Jó 42, versos 5 e 6. Jó 42, 5 e 6. Quando já velho e quebrantado Jó, depois de enfrentar um deserto que eu não desejo para ninguém aqui, ele perdeu a fazenda, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, mas ele não perdeu Deus. E ele foi esticado a níveis inimagináveis. Mas no final do livro, no último capítulo, ele faz essa declaração que está na tela: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele cresceu com o deserto, ele se tornou um novo homem, uma nova pessoa. No nome de Jesus é a minha oração por você. Você pode ficar de pé comigo? Bem-vindo ao crescimento. Fala para o seu vizinho: bem-vindo ao crescimento. Amém? Se nós queremos ser uma comunidade profética, nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. E nós seremos esticados pelo Espírito, para que nós possamos nos tornar aquela pessoa que Deus planejou. Amém? Você pode curvar sua cabeça enquanto eles decidem aqui a música que a gente vai cantar. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, não é fácil crescer, Pai. Crescer dói. A poda às vezes dói e incomoda quando o Senhor tira alguma coisa da gente. Tem coisas, Pai, que a gente se apega tanto, que a gente até pensa que não dá para viver sem aquilo, e a gente se apega naquilo.
Mas às vezes o Senhor, como um bom pai que é, o Senhor tira algumas coisas da gente. Não porque o Senhor é ruim, mas porque o Senhor quer nos dar algo melhor. E nós queremos dar ao Senhor liberdade nessa noite, para que o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas. Eu me lembro daquela velha canção, Senhor, quando a gente diz: bem sei que tudo o Senhor pode. O Senhor pode tudo, mas eu te peço forças para continuar. E eu oro aqui, Senhor, para os meus irmãos e irmãs, que eles tenham força para continuar. Eu não sei o momento, eu não sei o tempo, eu não sei a estação que eles estão vivendo, mas eu declaro ânimo do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro dunamis, o poder de Deus sobre a sua vida. Oh, nós já profetizamos sobre o vale de ossos secos aqui, mas mais uma vez eu profetizo força de Deus sobre você. Eu profetizo o ânimo do Espírito. Se você está desanimado, deprimido, cansado, desiludido, eu declaro dunamis, poder do Espírito sobre você e sobre sua vida. Vem, Senhor, nesse lugar. Passei aqui, Senhor, nessa casa. Levanta o abatido, levanta o cansado e ministra esperança aos nossos corações. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Permita-nos nessa noite perceber o teu cuidado conosco. Ajuda o meu irmão, a minha irmã aqui, Senhor. Recebe aí, querido, o amor do Pai. É o Espírito Santo te envolvendo aí.